estaremos sendo gravados a partir de agora. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live para tratar como buscar e encontrar uma hipótese da pesquisa em Direito. E hoje eu e a professora Aline, que estamos aqui com o curso, na verdade, a mentoria preparatória para o seletivo do mestrado em Direito da UFMA. Hoje vamos fazer essa live, que vai ser bem maravilhosa, né, professora Aline? Para tratar hoje, trazendo para vocês dois grandes alunos que passaram pela mentoria preparatória do Infoju e foram sucesso. Conseguiram adentrar e hoje vão contar para a gente como é que foi sua experiência, além de fazer o seu anteprojeto e, sobretudo, no momento de construção da hipótese do seu anteprojeto de pesquisa. Então, professora Aline, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, professora Viviane. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Professora Viviane, boa noite, minha grande companheira, parceira, amiga de uma vida inteira, e principalmente no que tange a nossa construção acadêmica, né? Somos eternas aprendizes a partir do momento que nós optamos, ou melhor dizendo, fomos escolhidas pela docência, porque eu acredito que é mais do que uma profissão, é uma vocação, e praticamente, nós, na realidade, recebemos um chamado a partir do momento que nos identificamos, e de lá não conseguimos mais sair. E é um grande prazer estar aqui. E mais do que isso, na realidade, é um orgulho de professoras termos aqui os nossos ex-alunos para contar justamente a sua trajetória que culminou no ingresso no mestrado em Direito da UFMA. Então, essas experiências, a partir das lives passadas, a gente acaba por perceber que nos trazem literalmente os pontos do caso concreto, como a gente está acostumado em pesquisas empíricas, a partir justamente das experiências do dia a dia. Então, Gessé e a Clairta, assim como a Gabriela está aqui também, que são colegas do mestrado, e perpassaram por essa trajetória. Então, a preparação ela é bem árdua, a preparação exige um comprometimento, e não significa dizer que as pessoas que enveredam para o preparatório do mestrado simplesmente não têm outras atividades paralelas, ou pelo contrário, isso passa a compor a sua vida, e é justamente essa composição e o que resulta dela que vai ser o ponto de debate aqui. Só que a partir de um elemento da pesquisa que ele é imprescindível, que é a hipótese. E por que a gente decidiu tratar acerca da hipótese? Eu sou professora da graduação, então muitos aqui, alguns já me conhecem, porque são meus ex-alunos e colegas, também de profissão. Então, eu sou professora da graduação já, vou fazer 10 anos agora em 2021, então já ministrei, inclusive, as disciplinas de metodologia da pesquisa, que foi justamente no momento em que assumi essa disciplina, à época que estava enquanto professora substituta da UFMA, que me veio justamente o anseio de montar esse projeto. Então, iniciei esse projeto em outra instituição e, ao adentrar no Infoju, propus, junto com a professora Viviane, para que o preparatório ele fosse um curso da grade do Infoju, e foi aceito. Justamente por quê? Porque há vários anseios acerca da pesquisa que a gente não encontra nos livros. Na realidade, muitos desses anseios, dúvidas e até mesmo alguns medos acerca da pesquisa, principalmente porque estamos no âmbito jurídico, estamos no âmbito do conhecimento, que é o direito, mesmo que na academia, que ele é muito voltado para a habilitação técnica. Então, quantos de vocês, durante a faculdade, não se aperceberam em conversas ou em grupos que se assemelhavam a cursinhos preparatórios? Muitos ali direcionados a uma carreira pública, como, por exemplo, a magistratura, promotoria e assim sucessivamente. E, na realidade, perdia um pouco o foco acerca da pesquisa. Então, são discursos que são construídos que acabam por nos afastar deste ambiente da pesquisa. E isso faz com que ele traga mais sombras do que luzes, principalmente para aqueles e aquelas que estão distantes em virtude das opções. E isso daí, na realidade, não é nenhuma mácula. Estão aqui os nossos colegas, tanto o Gessé quanto a Clairta, eles atuam tecnicamente, enquanto profissionais do direito. A própria Gabriela também enveredou por carreiras jurídicas, e não significa dizer que a pesquisa
ela não há, na realidade, não significa dizer que o curso de mestrado ele não tem sua serventia, pelo contrário. Então, o aprimoramento profissional que ocorre durante o curso, ele é primordial. E há os elementos de um anteprojeto, que é o pontapé inicial para a realização da pesquisa, porque, como já foi dito em momentos anteriores, o anteprojeto e o projeto, aqui chama-se de anteprojeto, por quê? Porque é justamente apenas aquele documento que vai demonstrar uma banca com aptidão para a pesquisa. O projeto ele irá ser construído sob a orientação de um professor do programa, seu orientador, orientadora, e aí sim teremos o projeto de pesquisa. Aqui o anteprojeto é uma proposta inicial, por isso essa terminologia. Então, o anteprojeto, uma das grandes dúvidas é a hipótese. Por que a hipótese? Justamente porque o problema a gente já tem noção, não existe pesquisa sem problema. Aquela pergunta inicial, mas como construir a hipótese? Ora, se eu estou diante de um anteprojeto, e mesmo diante de um projeto de pesquisa, a exigência é a mesma, porque os elementos são similares. A própria ABNT nos traz dessa forma, e o programa de mestrado da UFMA também segue essa linha. Apesar de haver alguns subitens dentro dos elementos principais, mas não foge à regra da ABNT. Então, a hipótese ela vem justamente como resposta provisória. E aí reside a grande dúvida. Tanto não só nos nossos cursos, como em sala de aula, eu e a professora Viviane também orientamos trabalhos de pesquisa a nível de pós-graduação, instituto ciência, principalmente na graduação. A grande dúvida é como trabalhar uma resposta provisória diante de uma situação em que me coloca apenas como aquele ou aquela que irá instigar acerca de determinada discussão. Em poucas palavras, como irei trabalhar uma resposta provisória se não existe pesquisa, nem resultados, nem nada que me leve a nenhuma resposta? E eu não tenho como apresentar uma resposta diante do projeto, porque senão ele perde, inclusive, a sua própria utilidade. Ora, se eu estabeleço um problema de pesquisa que eu já tenho a resposta, não é uma pesquisa viável, porque ela já foi realizada, a resposta já existe. Então, onde fica a hipótese diante de tantas variáveis? Na realidade, gente, a hipótese nada mais é do que justamente uma resposta provisória, mas em que aspecto? Uma resposta provisória sobre o aspecto do que já ocorre, do que já existe construído acerca daquele tema, a partir do qual você elaborou seu problema de pesquisa. Então, vamos imaginar que tenhamos como problema de pesquisa, por exemplo, o meu problema de pesquisa à época da dissertação foi uma pesquisa envolvendo a Defensoria Pública. Então, à época, havia uma discussão, inclusive em sede de controle de constitucionalidade, através de uma ADI, que foi proposta pela Associação Nacional do Ministério Público, justamente questionando a legitimidade da Defensoria Pública, legitimidade ativa, né, enquanto autora da ação civil pública, no que tange a tutela dos direitos difusos, já que os direitos difusos, como nós mesmos sabemos, pressupõem sujeitos indeterminados. Ora, no momento em que se coloca a hipótese a ser trabalhada a partir deste problema, vem a ser justamente a construção a partir de elementos que já existem acerca do tema. Então, o que já existe acerca da legitimidade da Defensoria Pública? Já existem posicionamentos, normalmente os posicionamentos advêm do seu marco teórico e do seu referencial teórico, que são aqueles que já estudaram o tema antes de você. Porém, ainda falta aquele tijolo que você se propõe a colocar com a tua pesquisa. Então, a hipótese nada mais é do que a resposta provisória. Tanto é que há muitas bancas que não veem com bons olhos, por exemplo, a estruturação da hipótese, utilizando citações diretas ou indiretas, exceto para subsidiar o argumento. Então, de forma justamente a trazer a fala de quem já construiu. Então, aqui a gente está diante de uma resposta provisória. E essa resposta provisória irá ser apresentada a partir dos estudos que já foram feitos acerca daquele objeto de pesquisa que você está se propondo. E esses estudos normalmente coincidem com as suas referências, os teus referenciais teóricos, e partem do teu marco teórico, que são exigências também do mestrado. Então, a hipótese não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário. E aí uma outra dúvida que surge. Mas a depender do método,
eu preciso apresentar uma hipótese, ele está necessariamente vinculado ao método hipotético dedutivo? Não necessariamente, porque a dedução em si é justamente por meio de premissas. Premissa maior, premissa menor, que é justamente a predisposição para a aferição. Ou seja, a hipótese ela se confirma ou não se confirma durante a pesquisa? É essa a importância dela. Eu parto de uma afirmação. Eu parto de um sim ou eu parto de um não. E, ao longo da pesquisa, eu irei verificar se esse sim se mantém, portanto, confirma-se ao final, ou se esse sim cai por terra, refutando ao final e demonstrando que aquele entendimento, aquela resposta anterior, né, provisória, ela não se sustenta, porque eu realizei a pesquisa. Então, eu busquei por meio de dados, sendo uma pesquisa empírica, né, coletando dados a partir da análise de dados de bancos já construídos anteriormente, através das leituras, que é justamente a pesquisa bibliográfica, enfim, todas aquelas técnicas e procedimentos que aqui, durante o curso, a gente vai aprofundar. Então, a hipótese, na realidade, é um elemento que se faz presente ao longo da pesquisa, porque ela passa a ser o teu norte. Ela passa a ser o teu norte. Por quê? Ao longo da pesquisa, você vai visar justamente refutá-la ou confirmá-la. Então, por isso, na realidade, é um trabalho, em certa medida, árduo no início. Porque como construir? A partir de quando? Porque se ali vai ser o meu norte, então a hipótese ela precisa estar muito clara. Ela precisa estar muito clara, tal como o problema. Então, tem que estar expresso. Por exemplo, teve alguns alunos na turma passada em que a hipótese ela se confundia com o próprio embasamento teórico. Ou seja, colacionando diversos autores, mas não se posicionando, porque você precisa se posicionar na hipótese. Você vai partir de um sim ou você vai partir de um não? E isso tem que estar claro na tua hipótese. E você precisa justificar. Eu vou partir do sim, por quê? Quais são os indícios? Porque aqui, nesse momento, a gente só pode falar indícios. Quais são os indícios que me levam a crer que há uma predisposição, que me levam a crer que há uma predisposição para um não em relação a esse problema. E dessa forma você vai construir a hipótese. Você coloca, na realidade, a partir da afirmação, negação em relação ao problema, e vai subsidiar através da fundamentação. Por quê? Quais são os indícios? E esses indícios vêm a ser justamente o conhecimento já produzido acerca do assunto, que traz elementos que te levam a crer naquele momento inicial que há um sim ou há um não. Tá, ok? E um último ponto, e aí para passar a palavra para a professora Viviane, que também é uma grande celeuma acerca, porque há, na realidade, inclusive alguns livros de metodologia que trabalham com técnicas de problematização um pouco diversas. Então, alguns livros trabalham com apenas um problema central, e, portanto, que requer uma hipótese central. E há determinadas estruturas de problematização que trabalham com problemas secundários. Como assim? Um problema principal, que é o problema da pesquisa em si, que seria o equivalente ao central em relação à estrutura anterior que eu acabei de comentar, e os problemas secundários, que vêm a corresponder justamente aos objetivos específicos. Então, eu tenho o problema secundário 1, que ele vai ser respondido, cujos resultados normalmente vão coincidir com o primeiro capítulo. Problema secundário 2. E aí, quando eu tenho essa estruturação, problema secundário 1, problema secundário 2, problema secundário 3, eu tenho a estrutura de hipóteses também, em caráter principal e caráter secundário. No edital passado, do mestrado em Direito aqui da UFMA, eles não traziam essa estratificação da problematização. Então, tanto o Gessé quanto a Clairta e os nossos demais alunos, eles foram orientados a partir do próprio edital a trabalhar com a primeira estrutura, a partir de um problema central e uma hipótese central. Tá, ok? De um problema central e uma hipótese central, porque o edital exigia a estruturação de uma hipótese. E, sendo assim, eu passo aqui a bola para a nossa queridíssima Viviane para ela trazer as suas contribuições. Obrigada, Viviane. Professora, maravilhoso, perfeito. Então, só confirmando, ratificando, que a professora Aline falou maravilhosamente,
hipótese não é algo extraordinário, não é algo que não se consiga fazer. É um elemento que é primordial e que tem sido mantido dentro do edital do PPGD e UFMA. Então, com certeza, é possível que na próximo processo seletivo aconteça também aos moldes do anterior. Então, se for aos moldes do anterior, é possível, é previsto que no modelo de anteprojeto, no qual você vai ter que colocar ao final da sua inscrição, tem que ter esse elemento da hipótese. E como a professora Aline falou maravilhosamente, e resumindo aqui para vocês de forma simplificada, nada mais é do que possíveis soluções do seu problema de pesquisa. Então, você só vai construir uma hipótese boa, salutar, cientificamente acessível para que você ingresse no programa, se você construir um bom problema de pesquisa. Então, uma coisa linka a outra. Então, não adianta eu construir uma bela de uma hipótese baseado em todo um regramento, no olhar de um embasamento teórico, ok, que já veio de possíveis propostas anteriores, ok, eu já parto de algo anteriormente, mas se eu não tenho um problema que me remeta a essa possível solução. Então, por isso que nossas lives, cada uma das lives vem trazendo nesses elementos, para poder linkar um com o outro. Então, na primeira, nós falamos sobre o tema de pesquisa, depois nós falamos sobre o problema de pesquisa, e agora a hipótese. Então, seriam as possíveis soluções. Nós trabalhamos, a nossa metodologia é uma metodologia ativa e simplificada, e uma metodologia que faz com que você consiga compreender facilmente quais são esses elementos do anteprojeto de pesquisa. Então, essa nossa forma, a professora Aline vem com essa técnica, né, falando de forma formalizada, e eu venho na perspectiva de tentar encaixar para você, no seu objeto de pesquisa, naquilo que você buscou para estudar, ou seja, aquele assunto, aquele tema, de forma simplificada, se aquele problema se encaixa numa possível solução. Então, a gente parte também do pressuposto de que é melhor você fazer algo mais simples, é possível que você crie várias possíveis soluções para seu problema? Mas vai ficar um anteprojeto bem mais denso e na hora de fazer a defesa oral, que vai ter essa terceira fase, você possa vir a se complicar. Então, o ideal é que você parta de soluções simplificadas. Uma única solução, como a professora Aline colocou aí. Uma única solução. Porque você parte de um problema maior, né? Um problema maior, e a partir desse problema maior, você vem com possíveis soluções. Mas quando se fala de hipótese, você está ainda tratando no plano, como é que eu posso colocar para vocês? No plano imaginativo. É algo que você está propondo para uma banca, que se você vier a estudar aquele assunto, aquele tema, delimitar ele, for afunilando, você criar um problema científico nele, um problema científico, um problema social, que trazendo para o campo jurídico, você pode encontrar uma possível solução para ele. Porque não adianta só trazer o problema, você ficar 2 anos dentro de um mestrado, 24 meses? 24 meses, mas você tem um período de pesquisa, você tem um período para elaborar o projeto, você tem um período para qualificar esse projeto, tem um período para poder, de fato, começar a fazer essa dissertação. Então, no total, não são 24 meses. Então, você tem menos. E se você está ali num programa de mestrado da UFMA, você tem que mostrar para essa banca que aquele seu problema de pesquisa e aquela hipótese vai trazer algo relevante a nível do Maranhão, vai trazer algo relevante também para o próprio programa. Então, você tem que ter toda essa expertise na hora de escolher a montagem do seu anteprojeto, porque não adianta criar um problema com uma possível solução e essa possível solução não se encaixa no perfil e na expertise do próprio programa de mestrado em Direito da UFMA, e muito menos a linha de pesquisa que você vai atuar. Então, tem que ser muito bem encaixado. Eu costumo falar, é como se fosse o corpo humano. Então, é como se fosse ali, a cabeça seria o tema de pesquisa, o coração seria o problema, as pernas e o braço para poder andar e caminhar seria a hipótese, e aí tem as variáveis que vão acontecendo no meio do caminho, que são as possíveis empecilhos, dificuldades, para você encontrar aquela resposta de pesquisa, e tem a justificativa, o porquê que você escolheu essa temática, a relevância social dessa temática, a relevância científica.
E mais, você também vai ter que trazer todo um embasamento teórico e, ao fim, uma referência para tal. E um cronograma, será que isso vai no período cabível? Será que eu consigo terminar em 24 meses? Então, veja, quando você for pensar na possível solução do teu problema de pesquisa, ao mesmo tempo, você tem que pensar nos outros elementos do anteprojeto. Todos têm que estar muito bem encaixados. É como se fosse uma grande peça de um grande quebra-cabeça no qual você tem que encaixar todos eles. Nada pode estar fora, inclusive a possível resposta do teu problema de pesquisa. E o Infoju, a proposta do Infoju é ajudar você, por isso que se chama mentoria, porque nós vamos analisar, eu e a professora Aline, juntamente com a equipe do Infoju, qual é a possibilidade e a potencialidade do teu anteprojeto de pesquisa. Tanto é que Gessé e Clairta foram nossos alunos, a gente teve que analisar caso a caso, ver como que seria a aplicação daquele problema para a possível solução dele. E aí nós tivemos sucesso, né, professora Aline? Graças a Deus nós tivemos sucesso com os 2 alunos e que está hoje aqui para contar para vocês a experiência deles. Qual foi a dor, o problema que teve para poder construir essa hipótese de pesquisa, mas ao final deu certo. Então, professora Aline, vamos lá, vamos conversar com a Clairta e vamos ver quais foram as dificuldades, as situações, como é que foi a experiência dela para construir a hipótese do anteprojeto dela. Boa noite, Clairta. Tudo bom, meu bem? Boa noite, professora Aline, professora Viviane, boa noite a todos os presentes. É um prazer enorme poder estar aqui e falar um pouquinho da minha experiência. Que felicidade tê-la aqui conosco. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo fato de você ter aceito o nosso convite prontamente. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. E para começar o nosso bate-papo, Clairta, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente o que te levou a optar por ingressar no mestrado. Você colocar justamente a essa aventura, né, que é a preparação para o mestrado. O que o mestrado significava para ti naquele momento inicial? Eu vou tentar sintetizar, a gente não tem um script aqui, mas o mestrado já era um sonho. Eu já vinha de uma seleção anterior, nossa seleção é a 12ª, eu fiz a 11ª, e que na segunda fase meu resultado foi 6,5, mas eu sabia que o meu projeto ele estava realmente precisando de uma mentoria. Eu lembro que meu primeiro contato com o Infoju foi com a professora Aline, para a segunda turma, e eu disse o que eu tinha passado, eu disse, eu sei exatamente o que eu estou precisando, de uma mentoria no meu anteprojeto, porque eu apresentei um anteprojeto muito amplo, e a banca disse assim, praticamente que não é tudo isso, você precisa delimitar o seu tema. Então, eu sabia o que me tirou daquela 11ª seleção. Pois bem, eu encontrei o Infoju por um acaso, ninguém me indicou, vi num anúncio no Instagram e entrei em contato. E a primeira pergunta que eu fiz é, ainda é possível, visto que o certame está muito próximo e eu não li ainda as obras, eu não escrevi nada da minha temática de pesquisa, visto que eu estava indo para um outro viés, uma outra linha de pesquisa. E a primeira mentoria eu recebi naquele momento, na ligação, quando a professora Aline me disse, ainda é possível. Eu contei para ela o que eu tinha passado, então ela disse, ainda é possível. Então, o que eu posso dizer para quem tem o mesmo anseio, né? É que não deixe para o último momento, não deixe para em cima da hora. Vocês estão tendo a oportunidade de ainda aqui em junho, tá? Já angariando conceitos, conhecimentos, para te preparar para a próxima seleção. E eu, por um acaso, tive acesso ao Infoju um pouco mais em cima do que eu gostaria. Como eu digo, eu gostaria de ter conhecido o Infoju antes. Mas foi possível para mim e é possível para qualquer pessoa que se proponha a realmente se dedicar. São tempos de leitura, são tempos de dedicação, você vai abrir mão de várias coisas. E o Infoju, ele te dá aquela força para você levar adiante. Muito mais do que a mentoria para o projeto, que era onde eu percebia que é onde eu mais precisava de ajuda. Eu lembro, até abrindo parênteses, algo que não tem a ver com esse projeto, algo que não tem a ver com hipótese ainda nesse momento, vou já falar da minha hipótese, que quando a prova foi adiada, de forma presencial, eu tinha uma cirurgia já agendada, que eu não tinha como desmarcar. Mais uma vez, a professora Aline me liga, eu já não sabia o que fazer, eu digo, vou fazer a prova ou não vou fazer a prova, com uma semana de operado.
E aí, mais uma vez, eu recebi a mentoria, né, aquela ajuda, né? Porque eu, como estudante de psicologia, que eu tranquei por causa do mestrado, sei o quanto que isso é importante. Eu recebi aquela ligação que disse, vai, você consegue, pede atendimento especial, porque eu já estava quase desistindo. Eu disse, não é possível, de novo, não vou fazer essa prova, não é possível. E mais uma vez eu recebi o apoio do Infoju. E considerando a questão da hipótese, né, eu recebi, claro, a gente é orientado em todas as etapas, no tema, você leva para a mentoria sua ideia de tema, a sua ideia de problema, incluindo a hipótese. E quando você chega na hipótese, eu lembro que eu trazia 2 ou 3 hipóteses. E a professora Viviane, ao ler meu projeto, disse assim, Clarista, será que tu... Eu lembro que ela falou algo do tipo, menos é mais, ou tipo, simplifica. Por exemplo, você precisa de tudo isso? E eu vi que realmente eu estava complicando mais do que ajudando no projeto. Então, a mentoria foi muito importante para mim em relação também à hipótese. Eu trabalho com a questão do superendividamento. Para quem não conhece, aqui em linhas gerais, eu falo do projeto de lei 3515 de 2015, que trata do tratamento, que vai falar do tratamento ao superendividamento. Hoje em dia o projeto está no Senado, na época estava na Câmara dos Deputados. E esse tratamento, além desse tratamento, a visão crítica do projeto, eu levei o meu problema mais para a questão de, vou abrir aqui, eu tenho aqui minha hipótese. Meu problema era assim, que medida, baseada na ação comunicativa de Habermas, né, a implantação da conciliação em bloco nos Sejusques de São Luís seria viável na redução da judicialização de conflitos oriundos do superendividamento. Então, meu interesse prático era em saber se houvéssemos uma implantação nos moldes de um projeto piloto, como ocorre no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aqui nos nossos Sejusques de São Luís, seria interessante para se reduzir a judicialização de conflitos no que trata ao superendividamento? Por exemplo, ações revisionais. Iria reduzir essas ações revisionais por conta desse projeto, sendo instalado aqui em São Luís também? Então, esse era o meu problema, explicando para vocês, e aí eu trouxe a hipótese, que sim, seria viável, né? Mas antes de delimitar essa hipótese, eu trazia 2, 3 hipóteses e a mentoria me fez entender o que seria mais importante naquele momento, né? Delimitar mais o meu tema. E aí, sim, eu parti da ideia de que é possível a conciliação em bloco ser implantada aqui, como foi implantada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e que seria, sim, importante na redução do superendividamento, né, e na redução da judicialização de conflitos. Então, com isso, foi importante esse olho clínico, essa visão de quem realmente entende, que foi da mentoria. Coisas que, como a professora Aline disse, a gente não encontra em livros. E você consegue, na mentoria, ali se organizar. O curso ele vai te entregar conteúdos, mas ele também vai te indicar o caminho para que você otimize o seu tempo. Porque naquele momento eu precisava otimizar o meu tempo. Por isso que eu disse, quem tem a oportunidade de conhecer o quanto antes o Infoju, é muito abençoado por ter essa oportunidade que nem sempre todos tiveram, né? E poder ter uma preparação com ainda mais calma na construção do seu anteprojeto e, claro, também o módulo 1 que a gente viu, a questão dos livros, tudo isso que foi muito importante para a minha aprovação, esse acompanhamento desde a base, enquanto entender até mesmo o que seria minha hipótese. Eu fui clarear minhas ideias com o curso, porque a gente às vezes parte assim, não, mas e se minha hipótese for refutada, ela não for negada, significa que eu não fiz uma boa dissertação, uma boa pesquisa? Não. Significa que eu pesquisei e consegui comprovar cientificamente que aquela hipótese ela deve ser refutada, ela deve ser negada. Então, a princípio, o que eu tenho a dizer é isso. E, Clarista, primeiramente, em relação à tua fala, eu acho que houve uma fluidez em relação ao nosso trabalho, e eu, particularmente, que eu conversei contigo literalmente, pela primeira vez, e foi aquela que, na última fase, também estive próxima a você, que foi crucial, foi a confiança que você teve no nosso trabalho. Então, em momento algum, a gente percebeu que havia resistência pela sua parte, justamente porque tu tinhas um comprometimento pessoal
muito consolidado em relação ao teu propósito, que era justamente realizar todas as provas e galgar êxito. Então, na realidade, isso foi primordial, porque principalmente a última ligação que a gente teve, né? Enfim, conversamos e tal, foi tanto inusitada, porque tu não esperavas, mas o que me estimulou justamente todo o Infoju a ir junto com você é o teu comprometimento. Então, o que nós pudermos fazer em relação a qualquer um dos nossos alunos, a gente vai fazer, dentro, obviamente, dentro do aparato profissional que nós colocamos à disposição, porque, infelizmente, as decisões acerca de um processo seletivo que não é da nossa alçada, nós estamos em posição de subordinação tanto quanto os alunos. Estamos de fora do programa. Então, a gente está em posição realmente, hierarquicamente, em posição de subordinação àquelas decisões que são tomadas. Então, a gente tem direcionamentos em relação aos critérios objetivos, que é a estrutura de um anteprojeto, são os procedimentos administrativos internos da instituição. Porém, as decisões a gente também fica à mercê. Então, tal como vocês, a gente também literalmente sofre junto e assim por diante, mas assim, o nosso intento, e por isso, e aí na tua fala foi cristalina, Calaíta, por que o nosso não é um curso preparatório? Porque a nossa intenção nunca foi ministrar um curso, pura e simplesmente. A gente tem um curso de metodologia dentro da nossa grade? Temos. Nosso módulo 1 é um curso de metodologia. Mas o que a gente tem a ofertar é muito mais do que um curso, porque um curso são aulas convencionais que a gente tem, inclusive, fora. Só que as nossas aulas são em formato de oficinas. Então, a gente busca não simplesmente trazer a teoria para a sala de aula. E aí, que hoje, atualmente, a gente tem chamado muito de alguns termos, né, que agora têm sido bastante presentes na educação geral, em especial na educação jurídica, né, que são metodologias ativas, trazer técnicas que trazem a praxis para a sala de aula. Então, a gente busca justamente isso, porque, como a Claíta colocou, as nossas aulas elas são fragmentadas propositalmente. Então, ela foi construindo cada um desses elementos. Para quando chegar na mentoria, o projeto está justamente pronto. E daí vem, na realidade, Claíta, não digo questionamento, mas assim, uma provocação a você. O que te levou a trabalhar esse tema? Tu atuas nessa área? O que te chamou a atenção em relação ao tema em si para tu te debruçares e construir um anteprojeto acerca dele? O que te instigou? Eu vi um avanço para o Código de Defesa do Consumidor, esse projeto de lei, que eu falei muito resumidamente, mas é importante quem tiver interesse pesquisar um pouco mais. Eu vi as pesquisas realizadas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com a implantação de um projeto piloto, e agora se propagou por várias comarcas de lá. E vi também o aumento do superendividamento com a pandemia. Então, foram situações que me chamaram a atenção, né? Todas essas ligações me chamaram a atenção, tanto que a gente está mantendo, eu sou orientanda do professor Paulo Velter, e a gente está mantendo esse viés na questão do superendividamento, não mais voltado na implantação para cá, mas continuamos voltados ao projeto de lei 3515. E é algo que me chama muita atenção, é algo que eu entendo que não vejo só de um viés social, vamos ajudar quem está com dívida. Não, eu vejo de um viés econômico também, como forma de incentivar o pagamento, como forma de incentivar as empresas a recuperar crédito também. Então, eu vejo dos dois viés, a questão social, mas também econômica, né? Porque sem a questão econômica também, a gente também acaba sendo, entrando num nível de desemprego também muito grande. Sem áudio. Tem até uma perguntinha do Mauro aqui para ti, Claíta, se ainda está em fase de proposição esse projeto de lei, ou já foi aprovado no Senado Federal? Foi para o Senado em maio. Em maio, tá. para o Senado. Está bem recente, mas quem sabe sai uma aprovação logo. Assim, a gente vê órgãos voltados a incentivar com que ela fosse aprovada. E aconteceu essa aprovação lá na Câmara dos Deputados. E agora está no Senado. E, Claíta, já que tu falaste do professor Paulo Velter, como é que foi o teu primeiro contrato na entrevista com ele? Bom, a entrevista, eu fui a primeira a ser entrevistada, né? Até porque meu nome é Claíta, tinha mais 3 candidatos. Até quem assistiu as outras bancas perceberam, por exemplo, olha só, gente, como é uma mentoria.
A professora Viviane foi assistir, mas como a banca me chamou antes do horário, e eu já estava lá, cheguei tão cedo, pensa a ansiedade da pessoa, chegou super cedo, e então eu já estava lá, e eu saí, minha meia hora, e saí, e a professora Viviane assistiu as outras 3 bancas, então ela percebeu o nível de exigência da banca, nível muito alto de exigência. Eu escutei isso de outras pessoas também, eu achava que era só comigo, eu digo, será que vai dar? Não sei. Mas foi uma banca bem exigente, com o Paulo Velten, Cláudio Guimarães e o coordenador, Roberto Veloso. Mas deu tudo certo, eu consegui, eu acho que consegui justificar. Falei muito também da questão do direito comparado, que é outra coisa que me chama atenção no tema, porque no direito francês existe um projeto parecido de recuperação dessas pessoas. A gente não chama de recuperação aqui no Brasil, a gente chama de uma conciliação para que a pessoa pague todas as suas dívidas em conjunto. Mas lá eles chamam de uma questão de recuperação. Assim como existe a recuperação de falência de uma empresa, é a recuperação pessoal. Porque a gente vemos a concordar que a pessoa, à margem do consumo, ela está numa espécie de falência pessoal. Então, ela é excluída de muitos setores da sociedade por conta disso. E a banca foi bem exigente, a banca ela lhe faz perguntas, se você estiver ali mesmo apaixonado pelo seu tema, se você entrou de cabeça, você vai conseguir explicar o que a banca lhe perguntar, vai conseguir justificar a sua pesquisa, a necessidade daquela pesquisa. E, Clairta, meu bem, ao adentrar o mestrado, as tuas expectativas que te motivaram a ingressar, elas permaneceram, elas se modificaram? A realidade e a expectativa, elas não coincidiram? Como é que foi a tua vivência no mestrado nesse primeiro semestre em relação àquilo que você esperava antes de ingressar? Você conseguiu conciliar a pesquisa com as disciplinas de uma forma mais tranquila ou é um trabalho mais árduo do que tu imaginavas anteriormente? É hábito. É como a gente vê lá no comportamental em psicologia. É hábito. Você começa... É claro, você tem que entender que algumas coisas você tem que abrir mão até na sua vida profissional, outras você precisa delegar. E o hábito de tentar conciliar a nova rotina de aulas, de estudos. Eu continuo trabalhando, continuo advogando. Quando eu conheci o Foju, eu tinha 8 anos de advocacia. Eu estava muito voltada para a prática profissional, então estava um pouco afastada da questão da pesquisa. Então, a mentoria é muito importante também para as pessoas nessa mesma situação que eu. 8 anos sem estar voltada exclusivamente para a pesquisa, fiz a pós logo em seguida, quando eu graduei, então foi tudo muito rápido. E no mestrado, eu estou conseguindo conciliar, é aquilo que a gente imaginou? Mas como o Gessé diz, dá aquela vontade de você poder fazer lá no prédio da UFMA, no prédio lá da Rua do Sol, o prédio do curso, mas as aulas por videoconferência em nada perde a qualidade, você é instigado o tempo todo a pesquisar mais, termina uma aula, você tem a opção de dormir, mas você também tem a opção de ler mais, de estudar mais, baseado naquilo que foi visto, que foi falado. E até naquela disciplina que você acha assim, essa disciplina não tem muito a ver com minha pesquisa. Você vai ler as obras, você descobre que tem, você descobre que você vai encontrar coisas importantes. Então, eu estou ainda mais apaixonada, posso dizer assim, pela pesquisa, pelo mestrado, por tudo isso. Tu estás fazendo quantas disciplinas, Clairta, esse semestre? 2, porque eu ainda estava fechando um semestre de psicologia e acertando algumas coisas no trabalho, e para o próximo semestre fazer 3. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, na realidade, quando a gente adentra o mestrado, a gente também precisa ter um planejamento racional, que foi o que a Clairta fez, porque você precisa se adequar à tua rotina, exatamente. Então, você tem que ter realmente um planejamento bem racional. Eu tenho condições, porque cada disciplina tem uma exigência significativa. Então, por exemplo, eu tive um colega que teve um semestre, todos olharam para ele, literalmente disseram, você é um louco. Ele pegou 4 disciplinas. E só ele sabe o que significou essas 4. Ele não conseguiu levar as 4, desistiu de uma delas que não era obrigatória, justamente por ter literalmente querido abraçar o mundo com os braços. E não é bem assim. Precisamos ter essa racionalidade. E essa racionalidade a gente, inclusive, estimula vocês a terem desde aqui, né, Clairta? Desde a preparação. Então, como a professora Viviane costuma dizer, o menos é o mais, no sentido de o anteprojeto é o seu passaporte.
Então, não quero um anteprojeto a partir daquele sonho, daquela expectativa de uma obra que vai literalmente mudar o mundo. Você vai mudar o mundo quando estiver lá dentro. Até entrar, a gente precisa apenas de um passaporte. E foi justamente esse o caminho enveredado pela Clairta. Então, Clairta, tuas considerações finais, meu bem? Antes de fazer as considerações finais, só para falar que isso foi importante também na mentoria, porque o anteprojeto, como eu disse que estava muito amplo, né? Eu levava, parecia que eu queria fazer um tratado, e não, mas só que depois você passa a ter essa visão crítica, vamos ser honestos, né? Você passa a ter, eu não tenho um olho clínico, claro que a professora Viviane e a professora Aline tem, mas você ouve e diz, realmente, elas têm razão. E aí você delimita melhor e foi o essencial para que eu pudesse conquistar minha vaga. E quero agradecer mais uma vez ao Infoju, dar mais uma vez boa noite a todos os presentes e aquilo que eu falei, o quanto antes você se preparar melhor, não deixe para o último momento. Eu já tinha uma experiência de uma seleção anterior, mas não precisa você passar por isso. Você pode conquistar as coisas ainda mais rápido. Boa noite, pessoal. Clairta, gratidão, e as portas do Infoju sempre estarão abertas para você, meu bem. Você sempre será bem-vinda, porque essa é a tua segunda casa e continua sendo. Tá bom? Muito sucesso para você. Gratidão. Professora Viviane. Eu ouvindo o bate-papo de vocês duas aqui, eu pensando o quanto a gente teve que estudar superendividamento. Vocês não imaginam como eu tive que estudar esse tema. E como eu tive que estudar o próximo tema, um tal de NUGEP, e aí eu chamo ele para vir conversar com a gente, porque isso deu trabalho, eu tive que me debruçar, não mergulhar, e o bom da nossa mentoria, tanto eu e a professora Aline, é que a gente estuda o tema tanto quanto os alunos. Exatamente. Alguns até viram artigos, né, Viviane? Depois a gente acaba escrevendo para congresso. Escreve juntos, para né? reaproveitar, exatamente, para não perder. Já aproveita, para perder. vocês verem que a nossa proposta da mentoria, o próprio nome diz, é mentoria. Então, a gente analisa a viabilidade, a possibilidade, sempre tirando a maior expertise do aluno, no caso aqui, tanto a Clairta, o sucesso é dela, com certeza, a força de vontade, ela também era, quando eu conversava, ela passava meia hora contando o que ela queria. Eu, calma, volta novamente. Vamos lá, deixa eu entender, vai de novo. Mas é porque eu também, nós duas, né, eu e a professora Aline, a gente precisava também entender o tema, tanto o problema, a hipótese, tudo para ver essa viabilidade. Mas aí eu tive que estudar um tal de NUGEP, nossa, que até hoje, quando eu abro aqui o anteprojeto, eu lembro do sofrimento que foi esse tal de NUGEP. E aí, o que é esse tal de NUGEP? Tem um tal de GSE, que também entrou para a mentoria e veio com essa proposta. Então, Gessé, boa noite. Mais uma vez, quero agradecer todo esse momento. E eu já projetava que ia acontecer esse momento. Eu sempre falava para ele. Eu dizia assim, Gessé, larga os outros de mão. Foca que teu futuro vai ser mestrando em Direito da UFMA. E aí deu certo. Então, Gessé, seja bem-vindo. Eu queria, nesse primeiro momento, que você se apresentasse e mostrasse para a gente como é que você chegou na mentoria, né, preparatória do mestrado em Direito do Infoju, como é que foi esse contato, qual foi suas percepções, e depois conte para nós como é que foi o caminhar da construção desse anteprojeto de pesquisa. Boa noite a todos, boa noite, professoras, boa noite aos colegas que estão aqui na sala. Queria mandar um abraço aqui para acho que o Yuri, acho que eu vi ele aqui, que é um grande amigo. Começo agradecendo primeiro aos professores do Infoju, né, a professora Aline, a professora Viviane, o professor Thales, o professor Fábio, o professor Everton, e todos os professores do Infoju, porque, de fato, sem o Infoju, eu até disse aqui em casa, no dia que saiu o resultado da seleção, se eu pudesse, no dia que eu receber lá o meu título, se eu pudesse botar Infoju assim do lado, eu com certeza colocaria, porque se não fosse Infoju, eu acredito que, pelo menos nesse momento, não seria viável. Então, eu endosso todas as palavras da Clairta, né? Parabenizo a equipe do Infoju. Eu estava até aqui com o meu caderno, que eu ainda guardo todas as anotações da época do curso,
E só para vocês terem uma noção, a primeira aula foi no dia 3 de julho de 2020. E a última aula foi em 22 de dezembro de 2020, ou seja, foram pelo menos 5 meses aí de preparatório. De fato, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e você tem que ter fôlego para conseguir correr essa maratona. Não adianta você se desesperar de uma vez, você tem que se desesperar aos poucos, porque senão... e assim, a seleção ela é longa. E aí você tem a primeira etapa, tem a segunda, você tem uma entrevista. Então você tem que ter realmente fôlego e musculatura teórica para conseguir percorrer essa maratona que é o preparatório da seleção de mestrado da UFMA. Bom, mas dito isso, eu queria começar também falando sobre o que me levou a fazer o mestrado a seleção do mestrado da UFMA, né? Eu, na verdade, desde a graduação, eu sempre tive o sonho, assim, de seguir a carreira da docência. Só que você tem o sonho, mas não sabe como transformar, como materializar aquilo, né? Então, logo quando eu concluí, foi que eu comecei a estudar mais sobre, comecei a me informar com alguns amigos, falaram, olha, tu tem que fazer uma especialização, tem que seguir o mestrado, porque hoje o mercado é muito concorrido. Enfim, então foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o mestrado, e aí fiquei sabendo sobre o mestrado de algumas instituições, e fiquei sabendo da UFMA. Só que quando eu tomei conhecimento do mestrado da UFMA, já estava muito, muito, muito tarde. Eu tenho essa imagem assim na minha cabeça, porque sempre pelo Instagram eu via a foto de alguns colegas falando sobre o mestrado, que estava fazendo preparatório, postava foto de aula, enfim, estudando, e aquilo na minha mente veio assim, gente, mas o pessoal já está estudando há tanto tempo, como é que eu vou conseguir me preparar só agora? As obras, acho que já tinham sido divulgadas desde março, e aí já estava em julho e eu não tinha lido absolutamente nada. Meu projeto estava extremamente incipiente ainda. Eu tinha muito claro o que eu queria fazer, né? Mas ainda não estava materializado num projeto, né? Feito de maneira de acordo com o edital. Enfim, então estava tudo muito incipiente. E aí, assim, graças a Deus, eu tive primeira ajuda do meu amigo Yuri, que está aqui na sala, que foi uma pessoa que sempre me incentivou, falou, não, Gessé, eu sei que já tem muita gente que está na tua frente, que já leu obra, que já está relendo a obra, tu vai começar agora, mas tu vai ter tua experiência, vai, encara, e se não der certo, a gente tenta na próxima, mas mais importante é tentar. E aí foi que, através do professor Thales, eu conheci a mentoria do Infoju, e aí, aos poucos, eu fui adotando, assim, independente do Infoju, claro, eu fui adotando a minha estratégia, comecei a fazer leitura das obras, e eu acho que isso também é uma questão importante, porque, de fato, o Infoju não é só um preparatório, mas é uma mentoria, e é por isso que eu guardo todas as anotações, porque vez ou outra tem um ponto que eu tenho dúvida, e eu volto até hoje nas minhas anotações, porque, de fato, você aprende, não é só preparar você para fazer uma seleção, de fato, você aprende e apreende aquele conteúdo, né? Então, eu conheci o Infoju, comecei a fazer as aulas do Infoju, comecei a fazer a leitura das obras, então o início foi mais ou menos por aí. E com relação às dificuldades, a primeira foi essa, que eu comecei muito atrasado, comecei o estudo muito atrasado, pelo menos 2 ou 3 meses de atraso. Eu não tinha um projeto, o meu projeto estava muito incipiente, mas eu resolvi acreditar. E aí o Infoju, eu lembro que eu falava muito para a professora Viane, eu acho que não vai dar tempo, meu projeto está muito incipiente. Ela falava, calma, a gente vai conseguir, a gente vai construindo aos poucos. E é por isso que eu falo em maratona, porque no início eu estava muito naquela pressa de não, eu preciso fazer meu projeto, não, eu preciso fazer leitura das obras. E a professora Viviane falava, não, calma, a gente tem um cronograma, a gente já pensou em tudo, vamos percorrer com calma, semana após semana, e assim foi. Semana trabalhando projeto de pesquisa, na outra semana, exatamente como elas fazem aqui na live, trabalhando o tema, na semana seguinte a gente trabalhou o problema, na semana seguinte a gente trabalhou a hipótese, e cada semana, o interessante é que foram passando as semanas e os meses, e você vai percebendo a sua evolução. Teve uma hora que eu falei assim, gente, meu projeto já está quase
pronto. Eu olhei para trás, assim, um projeto que eu parti praticamente do zero, assim. Então, foi, assim, incrível a experiência, por isso que sou muito grato ao Infojur. Então, assim, de início, essas foram as duas dificuldades que eu encontrei. Primeiro, a questão de começar atrasado, e é isso que a Clairta falou, é muito importante da gente conseguir se programar para começar mesmo a estudar as obras desde cedo, desenvolver o projeto, pelo menos a base do projeto antes, que a gente já tem aí já sai na frente, né? Sai com uma vantagem. Então, seriam essas as dificuldades que eu encontrei no início. Muito bom, Jessé. Eu tô falando, eu tô sorrindo aqui, lembrando todo momento, né? Que é um processo muito grande, mas que deu certo, isso que importa. Mas, Jessé, conta para nós como é que foi. Deixou muito claro na tua fala que tu já sabia o que tu queria. Isso é um grande problema dos alunos. Então, as pessoas chegam para nós, não sabem ainda nem o que desejam, como fazer, não sabem nem o que pesquisar. Qual seria esse tema de pesquisa? Eu me lembro que você chegou muito claro, já chegou muito redondinho o que desejava. Como é que foi esse processo de amadurecimento? Conta para nós. Certo. Eu acho que esse foi um ponto que me ajudou muito, assim. Eu sempre tive, assim, na minha cabeça estava muito claro sobre o que eu queria pesquisar, qual era o meu objeto de pesquisa, estava muito claro qual era a problemática que se encontrava dentro do meu objeto de pesquisa. Eu realmente só não tinha ainda parado para conseguir colocar aquilo em palavras num papel e dentro de uma formatação metodológica que é fundamental, né, para a aprovação do projeto. O meu tema, eu sempre tive afinidade com a área do processo civil e, na verdade, desde o começo do ano passado, que eu vinha estudando mais o tema dos precedentes, né? Então, era um tema que eu já vinha estudando há certo tempo, e aí eu comecei quando surgiu a ideia do mestrado, eu falei, bom, eu vou construir alguma coisa dentro dos precedentes. Só que dentro dos precedentes ainda é um tema muito, muito, muito amplo, então eu precisava recortar ele, né? E aí, como o seletivo do mestrado da UFMA ele tem uma peculiaridade, que é a proposta de receber pesquisas que sejam mais empíricas, né, que tenham aí uma certa intervenção dentro do âmbito do Poder Judiciário local, eu tentei achar algum objeto que pudesse se encaixar a essa preferência, por assim dizer, do mestrado, né? E aí eu comecei a pesquisar também algumas dissertações do que já tinham dentro do programa, né? E aí eu verifiquei que ainda não existiam dissertações que discutiam a questão do NUGEP. O que é o NUGEP? NUGEP é uma sigla que significa Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. O que esse NUGEP faz? Basicamente, ele auxilia o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no gerenciamento de casos repetitivos, ou seja, de casos onde eu tenho litigância em massa. Por exemplo, casos envolvendo fraudes em empréstimos consignados. São ações que se multiplicam, tenho milhares no Maranhão todo. Então, esses chamados casos repetitivos ou litígios multitudinários, eles são, de certa forma, pincelados, né? São temas escolhidos para que sejam julgados em âmbito de julgamentos repetitivos. A gente chama de incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um dos exemplos. Então, basicamente, esse NOGEP, que é um órgão administrativo, não é um órgão judicial, ele auxilia o tribunal, né, dentro do âmbito do julgamento desses casos repetitivos, que são casos que futuramente geram precedentes. Então, eu olhei, né, para dentro do programa. Gente, se vocês estiverem escutando um grito aqui no fundo, são meus dois sobrinhos que estão ali gritando, querendo participar da live também. Então, eu observei que dentro do programa não tinham ainda dissertações discutindo esse tema. Então, eu defini meu tema e consegui, dentro do tema, fazer um recorte. Falei, bom, então eu vou trabalhar aqui com gerenciamento de repetitivos, e dentro de gerenciamento de repetitivos, eu vou trabalhar aqui sob a perspectiva de um órgão administrativo que tem a função de auxiliar o órgão judicial na construção de decisões judiciais.
E aí, dentro desse tema, eu parti para um problema. Por quê? Porque o meu problema, ele consiste exatamente em verificar em que medida esse órgão administrativo tem conseguido auxiliar o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no gerenciamento desses casos repetitivos. E aí, claro, não é um problema que visa simplesmente verificar se ele está conseguindo ou não. A gente tem um padrão legislativo para conseguir mensurar em que medida isso está sendo realizado, justamente para que a gente possa aferir um nível de efetividade, né? Não é simplesmente dizer se é muito ou pouco, ou se sim ou se não, mas há todo um padrão para que a gente consiga mensurar isso. E aí, quando eu consegui definir o meu tema, e dentro desse tema, como eu consegui desenhar um problema, eu precisei partir para uma hipótese. E aí, na hora de construir a hipótese, eu também tinha através da leitura e conhecendo o tema, é claro que você fica tendente a ter uma resposta provisória, a ter uma resposta sumária de se aquilo está se verificando ou não na realidade. Então, eu tinha uma percepção de que o órgão administrativo ele não estava conseguindo atingir o nível de efetividade esperado, e aí eu trabalhei justamente com uma hipótese negativa, né? Então, eu trabalhei com a hipótese de que o NUGEP não estava conseguindo atingir um padrão de efetividade satisfatório a ponto de contribuir com o tribunal local nesse gerenciamento de litigância repetitiva. Mas aí a questão também, um ponto que foi importante, a professora Aline abordou, é que não basta só levantar a hipótese, né? É preciso haver uma justificativa, porque senão você levanta qualquer hipótese afirmativa ou negativa e é necessário ter uma justificativa, né? Então, o que eu busquei verificar? Eu tentei buscar, em casos semelhantes, o que os outros órgãos administrativos eles tinham como dificuldade. Em geral, o que o Poder Judiciário, no âmbito da administração interna, ele tinha como dificuldade, né? E aí a gente consegue identificar alguns pontos, como, por exemplo, a falta de investimento necessário, falta de pessoal, falta de tecnologia necessária, tanto é que não à toa que hoje um dos temas mais discutidos é a aplicação de tecnologia no âmbito dos processos decisórios, aplicação de inteligência artificial, melhoramento das plataformas, PJE, enfim. Então, eu fui buscando esses elementos para tentar justificar a minha hipótese. Então, eu concluí o quê? Que, na verdade, o órgão administrativo ele não tem conseguido atingir esse grau de efetividade a ponto de colaborar com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Por quê? Porque ele ainda tem lançado mão de instrumentos tradicionais de gestão. Ou seja, falta aplicação de uma tecnologia, pelo menos essa é a visão prima facie, né? Aquilo que eu detectei no primeiro momento. Falta um investimento em uma tecnologia capaz de trazer ferramentas para que o órgão administrativo possa auxiliar o órgão judicial, falta um número maior de servidores, falta um treinamento mais intenso com relação a esses servidores, porque, por exemplo, uma dificuldade que a gente enxerga é a rotatividade de servidores. Trabalhar com gestão de repetitivos é uma coisa muito específica e que requer um treinamento específico. Então, quando você tem uma rotatividade de servidores trabalhando no órgão administrativo, você não consegue dar uma continuidade ao trabalho. Então, passa um servidor 6 meses, você substitui esse servidor, você vai precisar fazer todo o treinamento desse novo servidor, ele vai levar um tempo até que ele conheça o órgão, ele conheça o funcionamento, as dificuldades, enfim. Então, essa rotatividade também é uma problemática que a gente identifica. Então, eu fui buscando esses elementos para poder construir a hipótese de que ele não tem conseguido ter esse nível de efetividade capaz de colaborar com o órgão judicial. Então, foi a partir daí que eu construí a minha hipótese e foi com base nesses elementos que eu justifiquei a escolha da minha hipótese, que foi uma hipótese negativa, no caso. Muito bom, Gessé. E agora, ouvindo, eu fico pensando, na tua fala, tu colocaste muito bem para todos nós que para conseguir construir essa possível solução ou tentativa de solução para o teu problema de pesquisa, tem que estudar.
Tem que pesquisar. E aí eu queria que tu contasse para a gente como é que foi essa pesquisa, porque parece que tem algum dedinho aí de campo, foi lá observar como é que era, ou ligou para alguém, ou pesquisou. Dá dicas para a gente como é que foi para te chegar nesse amadurecimento em um pouco período de tempo, no sentido de dar possíveis soluções, ou a solução negativa, porque tu deixou bem claro que não estava alcançando, a partir do pressuposto legislativo. Mas veja que na tua fala, tu traz situações muito práticas do dia a dia do núcleo. Como é que você conseguiu ter tão, de uma forma assim, mais sutil e chegar nesse ponto de dizer que não está tendo, de fato, essa aplicação do que está proposto na legislação à situação aqui no Maranhão? Certo. Acho que para chegar nesse ponto, uma coisa que é fundamental é você se cercar do ambiente onde aquele debate está acontecendo. Então, o que eu fiz bem antes foi procurar acompanhar um pouco mais de perto quem eram aquelas pessoas que estavam discutindo esse tema. Então, isso me ajudou muito, porque as pessoas que estão discutindo esse tema, elas falam de outras pessoas. E essas outras pessoas escreveram livros, escreveram artigos. Então, você vai começando, é como se fosse uma linha, e você vai puxando, e aquela coisa vai ficando cada vez mais concreta, e você vai, de fato, mergulhando no seu objeto de pesquisa, né? Então, eu comecei a acompanhar o que o NUGEP estava fazendo, comecei a trocar e-mail com servidores, consegui me marcar para me encontrar com o servidor, para conversar com ele, para ouvir ele, assim, e ter contato, assim, ouvir diretamente dele qual era a impressão dele, né, sobre as dificuldades que o núcleo tinha. Inclusive, esse ponto que eu levantei na fala anterior, com relação à rotatividade dos servidores, foi um problema relatado por ele. Ele disse: olha, José, eu estou no núcleo há pouco tempo, então esse tema de gerenciamento de litigância repetitiva é uma coisa que eu não domino, então eu comecei a estudar agora. Inclusive, ele até me pediu indicação de obras. Então, assim, eu acho que tudo isso é importante, você se cercar das pessoas que estão discutindo o tema, você ter o contato teórico. Uma coisa muito importante que a professora Aline falou é que na graduação, muitas vezes, a gente tem essa separação de que teoria é uma coisa e a prática é outra. E, na verdade, o seu fortalecimento teórico ele vai refletir diretamente no sucesso ou insucesso na sua prática. Teoria e prática, na verdade, andam lado a lado. Se você não tiver uma base teórica forte, consequentemente, a sua prática ela vai ser uma prática deficiente, né? Vai ser uma prática, de certa forma, anêmica. Então, tanto é que isso se reflete nos servidores, né? Não é porque eu trabalho 10 anos no Tribunal de Justiça que agora eu vou começar a trabalhar no GEP e automaticamente eu já domino aquela ferramenta. Não, você também vai ter que descer, vai ter que estudar, vai ter que ler as obras, vai ter que ouvir os debates, ver quem é que está discutindo, o que está se discutindo. E aí uma coisa que foi importante também, e aí que eu deixo de dica, é você ter um conhecimento do que o seu pretenso orientador ele está escrevendo, o que ele está discutindo. E nesse sentido, a professora Viviane teve um papel muito importante, porque ela me colocou em contato direto com a obra do professor Newton, e aí eu li a obra, vi quem são os autores que ele gosta de trabalhar, né? E aí fui também atrás desses autores, vi o que esses autores estavam falando, e aí tudo isso você vai lendo e vai agregando no seu projeto, Então, eu creio que o fundamental é isso, é você criar um ambiente, se cercar, né, de pessoas e de teoria que esteja discutindo o seu objeto de pesquisa. Eu tenho até o Yuri que fala direto para mim, que agora só fala em precedente. É porque você passa a conviver tanto com aquilo que você passa consequentemente falar, né? Conversar sobre isso o tempo todo. Então, eu acho que é isso, é você conseguir criar um ambiente onde você consiga realmente mergulhar naquele tema. Então, Gessé, se tu tá falando aí que só fala em precedente, eu acredito então que teu anteprojeto, ele foi meio aceito ou houve modificação agora dentro do mestrado? É importante isso também. Assim, como a senhora falou, o projeto ele é uma proposta inicial, né? E eu, pessoalmente, acredito que não exista projeto perfeito. Exista um projeto que é possível e que ele é razoável para ser
aprovado, mas o projeto ele sempre vai passar por alguma modificação ou alguma melhoria. A diferença é que alguns projetos passam por uma alteração substancial, né, e outros você vai fazendo um ajuste. Eu tenho feito, eu acredito que, por exemplo, em relação ao meu referencial teórico, hoje, depois de cursar as disciplinas, depois de estudar um pouco mais, eu acho que hoje eu poderia adotar um referencial teórico que poderia me dar maior base para a construção daquilo que eu pretendo. Então, talvez é algo que eu penso aí que eu vou trabalhar já com outros autores. Mas o autor que eu trabalhei lá no início, ele serviu para aquele momento, né? Mas hoje eu já enxergo de uma outra perspectiva. Então, assim, acredito que é nesse sentido. O projeto ele foi aceito, né, inicialmente, e durante a realização do mestrado, você vai cursando as disciplinas, vai dialogando com o seu orientador, até porque, assim, a depender do tema, e como o tema dos precedentes, apesar é um tema relativamente novo, a gente tem uma sistemática relativamente nova, é um tema que ele pode sofrer uma modificação. Até por isso que a gente, dentro do projeto, trabalha com variáveis, né? Que podem influenciar diretamente o objeto que a gente tá pesquisando. Então, pode ser que durante o diálogo com o orientador e com o cursado das disciplinas, outros pontos do projeto também possam ser modificados, né? Porque eu ainda continuo também com uma proposta inicial, mas eu não sei se, por exemplo, conforme eu for realizando a pesquisa, lendo outras obras. Por exemplo, agora mesmo a gente leu uma obra do professor Marinoni, fala sobre IRDR. No meu projeto eu utilizo a IRDR e ele tem uma crítica muito ácida em relação ao Instituto de IRDR, inclusive advogando pela inconstitucionalidade do Instituto. Então, já é assim, apesar dele ter uma visão contrária ao Instituto que eu trabalho, ele vai ser uma fonte importante para eu trazer para o diálogo, porque não é porque eu trabalho com o Instituto que eu não vou trazer as vozes contrárias, pelo contrário, só vai enriquecer o debate. Então, e era uma obra que até então eu não tinha tido contato. Então, ele já vai trazer, pode ser uma questão importante para um capítulo ou uma parte importante dentro do meu projeto que eu já tenho a intenção de agregar. Então, eu acredito assim, o projeto ele é sempre uma proposta ali à primeira vista e que, claro, né, não é porque é só uma proposta que você vai fazer de maneira muito superficial, não, você vai tentar fazer o melhor projeto possível, mas com a ideia de que ao longo do diálogo com o seu orientador e com o cursado das disciplinas, você pode modificar ou mesmo agregar outras informações que você não tinha no início, até porque ao longo das disciplinas sua cabeça vai abrindo, você vai evoluindo, né? Vai tendo contato com obras que você ainda não tinha. Enfim, é isso. Muito obrigado. Acho que a Infoju agradece cada vez mais. E aí a gente queria ouvir suas considerações finais. O que você tem a deixar de mensagem para os outros que estão aqui nessa noite, que desejam galgar, com certeza, esse caminhar de sucesso que foi o seu. Então, quais seriam as lições que você deixa aqui? E, claro, trazendo a mentoria do Infoju conjuntamente nessa proposta. Sim, antes de encaminhar para o encerramento, eu mais uma vez agradeço a professora Aline e a professora Viviane. Eu costumo dizer que vocês dois já têm um lugar garantido, reservado no céu, porque assim foram anjos que Deus colocou aí na minha trajetória para que eu conseguisse ter êxito nesse ingresso no mestrado. Bom, o que eu deixo a título de contribuição aqui para encerrar a minha fala é que, se de fato você tem o desejo de ingressar num programa de mestrado, e principalmente no programa de mestrado da UFMA, o que eu acho que é fundamental é você ter orientação. E aí não poderia deixar de fazer a propaganda do Infoju, né? Porque, como eu falei no início, a maior dificuldade que eu tinha para ingressar é que eu queria, mas não sabia como. Então, o preparatório, a mentoria, ela tem justamente essa função de conseguir te mostrar um norte, um caminho. Vai dizer, olha, vai por aqui que vai dar certo. A gente já passou por esse caminho, a gente sabe que se você fizer desse jeito, a chance de você ter o êxito é bem maior. Então, a mensagem que eu deixo é, primeiro, tenha foco, né?
tenha persistência, até porque, como eu falei, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Se apoie numa mentoria, e aí aqui eu deixo, mais uma vez, a indicação da mentoria do Infoju, porque, de fato, é uma mentoria completa. Ela abarca desde a primeira fase, onde todas as obras são trabalhadas. É incrível como, no dia que eu estava fazendo a prova escrita, parecia que eu ouvia a voz do professor Carlos aqui no meu ouvido, falando do general Patrício. Parecia que eu ouvia a voz da professora Viviane falando das obras, da professora Aline. Assim, é incrível. Desde a primeira fase, são trabalhadas todas as obras. E aí, seu projeto, praticamente assim, elas pegam na sua mão e dizem, olha, corrige esse ponto aqui, melhora esse outro ponto. Olha, aqui na metodologia, acho que o professor Cláudio vai gostar mais dessa obra aqui, vamos substituir ela, vamos trabalhar sobre essa outra perspectiva. Então, assim, as ferramentas, elas praticamente, assim, fornecem todas. Se você tiver o que você quer pesquisar de maneira muito clara, assim, o Infoju, ele consegue segurar na sua mão e te direcionar, né? Então, é por isso que eu indico, eu tenho já até vários colegas, vou até depois passar o nome para vocês de vários colegas que já me pediram a indicação do Infoju e eu passei. E, assim, é um curso que eu indico sem nenhum medo de errar, porque se deu certo para mim, comecei 3 meses de atraso, né? Imagine para quem começar a se preparar aí com antecedência e ter tempo de ler todas as obras e realizar o projeto direitinho. Enfim, então essa é a mensagem que eu deixo, perseverança, né? E estejam aí fechados com o Infoju. Vai dar tudo certo. Gessé, muito obrigado. E se vocês perceberam, tanto na fala de Gessé quanto Clairta, mostra algumas dificuldades, mostra alguns problemas. Por exemplo, Clairta contou para a gente que ela estava fora, ela estava dedicada ali à profissão, à advocacia, e precisava de alguma ligação, de um elo para que pudesse linká-la à proposta de um grande sonho dela, que era ser mestra, e que vai se tornar um dia. Mas é aí, Gessé vem com a gente contando que o problema dele qual era o grande sonho dele? Era ser professor, e vai ser, já se tornou professor. E a mentoria fez com que pudesse linkar esses dois grandes sonhos, né? Tanto da Clairta, no sentido de que está ali na profissão, mas tinha aquela vontade de fazer um mestrado, fazer uma especialização em estrito sensu, se dedicar mais, ver outras propostas científicas. E aí nós olhamos na fala dela, o brilho da fala dela, ao colocar como está sendo dinâmico, como está sendo importante esse momento para ela. E, ao mesmo tempo, Gessé, que coloca essa perspectiva de querer atuar no mundo acadêmico, né? De estar atuando ali como professor, na docência. E a mentoria fez com que pudesse ligar essa situação para que ele pudesse entrar no mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui tem um sonho, tem uma perspectiva. Pode ser que está querendo advogar, advoga e quer melhorar a sua expertise, melhor aplicar, ter um fundamento, um embasamento melhor para, na hora de produzir suas peças, fazer suas defesas jurídicas, melhorar seu currículo. Também a mentoria auxilia você a conseguir entrar no mestrado em Direito. Ah, não, eu tenho amor pela docência. E aí, a próprio mestrado, ele é acadêmico, vai endereçar você a atuar nessa área acadêmica também. Mesmo porque vai ter uma disciplina, que é uma disciplina que é tirocínio, ou perdão, tirocínio jurídico, perdão. É o estágio jurídico. É mais fácil. Pronto. O tirocínio jurídico, que nada mais é o estágio, que na nossa época, a minha eu peguei ainda, não sei se a professora Aline pegou. Pois é, eu peguei. A minha não teve, ainda não estava estruturado na época. Pois é, eu sou da terceira turma, a professora Aline é a segunda e eu a terceira turma. Primeira. Eu não tinha nada, Vivi, na minha época nós éramos o plano piloto do programa. É porque eu acabei fazendo, também pegando a turma dela. Acabei pegando um pouquinho da turma dela também. Por isso que eu imagino que é a segunda, porque é próximo da minha que é a terceira. Mas, enfim, estava todo mundo junto ali e misturado nesse iniciozinho. Então, significa o quê? Que a mentoria abarca diversas necessidades.
Então, por exemplo, na minha época, e a época da professora Aline, que foi bem no início, ela em 2012, eu em 2013, não tinha nenhuma mentoria, não tinha nenhum preparatório, não tinha algo, nem ninguém que pudesse auxiliar você desde o primeiro momento, que é fazer o anteprojeto, que é fazer o memorial descritivo, que é produzir seu currículo Lattes, até a última fase, que é a fase da entrevista. E a mentoria do Infoju abarca exatamente todos esses momentos. Desde a construção do memorial descritivo, como fazer o memorial descritivo, como ir lá construir um currículo Lattes, como fazer um anteprojeto de pesquisa, e a mais, como ter reflexões na segunda fase, na hora da leitura dos livros, porque não é simples leitura, você não vai simplesmente ler, você tem que ter também propostas reflexivas, e você tem que colocar esse olhar crítico nas respostas, e a mentoria auxilia isso também. E, sobretudo, na terceira fase também a mentoria auxilia, que é exatamente essa entrevista, onde você vai vender seu peixe, onde você vai mostrar que teu anteprojeto é fundamental para o programa. E aí a mentoria auxilia também, não é, professora Aline? Na realidade, Viviane, fazendo inclusive um adendo na tua fala, só em complemento, além dos elementos cruciais que o edital estabelece, essa turma do Infoju, mais especificamente essa turma da mentoria 2021, a gente está trazendo alguns elementos a maior, justamente em virtude da experiência que tivemos com as turmas do Gessé e da Clairta. Então, estamos trazendo também aqui aulas no sentido de direcionar os alunos para se prepararem e, quiçá, até mesmo realizar os testes de proficiência. Então, já estabeleceu uma parceria do IBEU desde o ano passado, e esse ano, além do IBEU, a gente vai trazer também o CII. Então, o professor Manuel, que é o professor responsável pelo Centro de Idiomas, ele estará justamente orientando acerca do exame de proficiência no que tange ao idioma espanhol. E, além disso, ainda fomos mais, já estabelecemos a parceria com a professora Suênia, e ela vai estar nos auxiliando justamente nesse momento pandêmico. Então, uma das grandes dúvidas, isso a gente sentiu, né, na prática, Viviane, em relação aos nossos alunos, é a busca, porque as bibliotecas estão todas fechadas, e o ambiente virtual, para muitos, ainda é um ambiente um pouco sombrio. Em que sentido? Não sabemos em quais sites ou quais artigos podemos pesquisar, obtendo informações com credibilidade. Então, como fazer esse filtro do universo que temos, que a internet nos permite? E a professora Suênia vai trazer justamente isso. Ela é doutora, inclusive, em informações dentro da perspectiva da biblioteconomia. Então, ela vai nos auxiliar justamente para trazer periódicos, sites confiáveis, como realizar essas pesquisas, inclusive em sites de busca inclusive em repositórios de universidades, como USP, Unicamp e assim por diante, que é realmente um atuar muito específico, que para quem está um pouco distante da seara acadêmica, às vezes parece literalmente um bicho de 1000 cabeças, e ela vem justamente descortinar. Então, essas e outras novidades a gente vai trazer agora para a turma 2021, a partir dessas experiências que tivemos na turma 2020. E é importante frisar, mais uma vez, que não se trata de um curso, mas sim de uma mentoria. Em que sentido? E aí a fala do Gessé e a fala da Clairta conseguiu reverberar isso muito bem, conseguiu externalizar isso muito bem, que é justamente não só um acompanhamento pura e simplesmente. A nossa metodologia, a metodologia aplicada aqui por mim, pela professora Viviane, por toda a equipe de professores do Infoju, é uma metodologia educacional, né, pedagógica, a gente chama de prática pedagógica, voltada para justamente a estruturação de um protagonismo de vocês, enquanto alunos. Então, eu costumo brincar em sala de aula que 80% do trabalho é com vocês, e os 20% é justamente esse caráter instrumental que o Gessé trouxe na fala dele. A nossa missão aqui é justamente instigar o protagonismo, porque, infelizmente, a gente vem de uma cultura educacional, e não só no Brasil, uma cultura mundial verticalizada. E aqui no Infoju a gente não trabalha de forma verticalizada. Quantas vezes, Gessé e Clairta, principalmente o Gessé, que normalmente era o primeiro a chegar e o último a sair de sala de aula, mesmo a sala sendo virtual, colocava ali no chat as suas dúvidas, trazia, a gente oportunizava, inclusive, trazer esses anseios
que os alunos, e aqui tomando a Clairta e o Gessé como exemplo, traziam em casa, no momento que eles estavam justamente fazendo o dever de casa. Então, nosso intento aqui é instigar o protagonismo de vocês, porque a gente não vai simplesmente dar macetes, a gente não trabalha com macetes. A gente precisa que haja uma compreensão, porque, como a Viviane bem colocou, quem vai vender o peixe de vocês são vocês. Então, vocês precisam compreender a raiz daquilo que você está construindo. Então, por isso que não basta ter fórmulas, como se fazia muito, né, Viviane? A época daquelas provas da UAB, que tinha aqueles cursinhos que tinham as musiquinhas e assim por diante, não. O nosso intento aqui é instigar o protagonismo de vocês nesse processo. Por isso, para alguns, talvez seja um pouco mais árduo, porque a gente vê uma cultura educacional justamente verticalizada. E aqui não, aqui a gente horizontaliza. Então, a professora Viviane e a professora Aline estão no mesmo plano que vocês, porque a intenção é o lado a lado, a gente está lado a lado, no sentido de auxiliá-los, de estar ao lado de vocês, mas o trabalho quem irá fazer são vocês. Então, a gente precisa realmente que esse protagonismo de vocês literalmente estrele, brilhe, porque é justamente a partir daí que o trabalho vai começar. Então, nosso intento é justamente instigá-los. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade para conhecer um pouco melhor, não só o Infoju, mas a própria estrutura do mestrado. Através de cada uma das falas, a gente tem mais ou menos a ideia, né, de quem está de fora, de como funciona. É o mar, há uma expectativa que seja um sonho cinematográfico? Não, ele é bem real. A realidade no mestrado ele é bem real. Independentemente da tua rotina, é possível sim fazer adequações. Todos eles, incluindo aqui a nossa colega Gabriela, que veio aqui, a colega de todo do Gessé e da Clairta, todos eles têm uma vida profissional técnica em paralelo, que precisou ser adequada. Então, é possível sim, é factível, agora precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo vem a ser justamente vocês adentrarem aqui. Nossas inscrições já estão abertas, então vocês podem acessar o nosso site www.infoju.com.br. E semana que vem a gente vai trazer mais um convidado especial aqui para a gente estar debatendo acerca de mais um elemento do anteprojeto. Um grande beijo a todos e a todas, gratidão por estarem aqui conosco, por confiarem no nosso trabalho e principalmente por se interessarem pelo âmbito da pesquisa. O nosso país ele precisa de pesquisadores, em especial na seara jurídica. Então, precisamos ser produtores de conhecimento e não mais apenas repetidores. E vocês estando aqui nessa noite demonstrando esse interesse, já estão dando esse primeiro passo. Então, gratidão, gente. Uma boa noite, bom descanso e até semana que vem. Professora Viviane, obrigada. Passo para você a palavra para finalizar. Tchau, pessoal. É isso aí. E a nossa proposta é levar você do início ao fim. Nós temos lá, entre no nosso site, que tem todas as condições de pagamento, as formas. Não, eu desejo apenas o módulo do próprio... Eu tenho maior dificuldade em apenas uma fase do processo seletivo, nós também atendemos. Eu quero ir do início ao fim com o Infoju, estamos disponíveis. Entre lá no site e saiba mais. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, obrigado, boa professores. noite. Tchau.